Ok, Ricardo, obrigado. Boa Meus noite, professor. irmãos, boa noite mais uma vez. Boa Satisfação noite. imensa. Boa noite. Finalmente estamos chegando, né, à nossa última aula do nosso módulo aí de hermenêutica. Espero que durante esse tempo Deus tenha profundamente tocado seus corações, aberto suas mentes, suas compreensões, seu entendimento, para que tenham melhores e maiores ferramentas para sempre analisar de forma fiel e conforme a vontade do Senhor a palavra dele. Nossa aula hoje vai ser uma aula mais resumida. Hoje farei apenas um resumo rápido do que nós estudamos, né, daqueles 6 passos ali para a realização de uma hermenêutica bíblica fiel e verdadeira, e explicarei também como será a realização dessa avaliação final. Eu já, na aula anterior, já falei um pouco de como seria, eu facilitei um pouquinho, então tá bem fácil, tá bem bacana de fazer, vocês não irão ter dor de cabeça não, certo? Mas, eu vou orar dessa vez, vou pedir para os irmãos achar a cabeça, vamos nos entregar ao Senhor para que Ele nos ajude. Querido Deus e nosso Pai, Senhor Santo, Todo-Poderoso, Senhor que é digno de todo louvor, de toda glória, de toda nossa adoração. Diante da Tua presença, Senhor, nós nos apresentamos nesta noite, com o objetivo de crescermos juntos no aprendizado da Tua palavra, de aprender, Pai, como examinar as Tuas Escrituras corretamente e assim extrair delas, Pai, as maiores verdades para as nossas vidas. Não aquilo que nós queremos compreender, mas de fato aquilo que o Senhor quer nos transmitir com as Tuas Escrituras. Nos ajuda mais uma vez durante esse estudo, que o Teu Espírito Santo esteja nos guiando, nos ensinando, nos orientando, para que tudo seja conforme a vontade do Senhor. É no nome de Jesus que nós te oramos, desde já te rendemos graças. Amém? Graças a Deus. Ok, meus irmãos? Amém. Então, como eu disse, né, nossa aula hoje ela vai ser mais resumida, e eu quero deixar um tempo final para que a gente possa estar tirando as dúvidas que forem necessárias para a realização. Qualquer dúvida que os irmãos tiverem no decorrer dessa aula, podem perguntar e estarei esclarecendo. Também, né, aqueles que as dúvidas não surgirem agora, sei que muitas dúvidas surgem quando está sendo executada a atividade, parece também bastante dúvidas. Então, podem mandar mensagem lá, podem entrar em contato que, se eu não responder naquele exato momento, mas eu estarei fazendo de tudo para responder o mais breve possível. Como o Ricardo já falou, hoje é a nossa última aula, e nessa última aula, temos fazer de forma rápida, de forma sucinta, apenas uma explicação rápida daqueles 6 passos que nós estudamos para a realização de uma hermenêutica bíblica fiel, conforme o Senhor nos ensina na palavra dele. O primeiro passo que nós estudamos foi a análise histórica cultural. Fizemos ali, na nossa primeira aula, uma introdução à hermenêutica, entrando ali em alguns assuntos de como surgiu, como a hermenêutica se tornou uma ciência. E essa análise histórica cultural, nós já realizamos ela juntamente com uma análise contextual. Mas como seria isso, então? A análise histórica cultural, ela é a análise do ambiente histórico do autor, com o objetivo de entender as suas alusões, referências e propósitos. Na nossa aula anterior, nós fizemos uma hermenêutica breve de um dos textos bíblicos do Antigo Testamento. E qual foi a análise histórica daquele texto?
o momento em que a nação de Israel ela se encontrava, os acontecimentos que haviam se passado antes da escrita daquele texto, daquele momento, e o que se passava depois. Então a gente faz essa análise do antes, do momento atual e do momento depois, para que a gente possa realmente analisar como nós poderemos aplicar para a nossa realidade, né? Como nós podemos transliterar para o nosso tempo e para a nossa época aqueles acontecimentos ou aquela narrativa. Qual era o propósito do autor quando ele narrou tais fatos, certo? Já na análise contextual, nós levamos em consideração o que o autor estava querendo dizer no seu contexto por completo. Nós não examinaremos apenas parte do texto bíblico, da história bíblica. Nós vamos pesquisar ali e entender, fazer comparações em todo o contexto que nós estamos estudando com o objetivo ali de transmitir, certo? Uma segunda análise que nós precisamos estudar e precisamos fazer é a análise lexossintática. Essa análise, ela revela a lexologia, né? O que é isso? Quer dizer que nós vamos estudar o significado das palavras e das suas variações. Eu me lembro que, logo no princípio da minha conversão, o saudoso pastor Bill sempre me dizia, né? Tenha sempre um dicionário em mãos, todas as vezes que você for ler a Bíblia, todas as vezes que você for estudar a Bíblia. Porque muitas palavras que nós encontramos na Bíblia, elas não estão no nosso vocabulário. Muitas delas são palavras desconhecidas, às vezes com um significado um pouco complexo para o vocabulário que nós usamos na nossa realidade. Então, o dicionário ele vai nos ajudar a compreender um pouco mais a fundo, porque nós começamos a entender o significado realmente real da palavra, daquilo que o autor queria dizer. Por outro lado, se você não tem um domínio básico, né, das línguas originais, do grego, do hebraico, o que você vai fazer? Você vai realizar pesquisas também, né? Como era aquela palavra na língua em que aquele texto foi escrito. Se foi no aramaico, se foi no grego, se foi no hebraico, qual é aquela palavra, qual o significado daquela palavra, e se existem outras variações de significado daquela palavra, porque isso vai trazer para você um entendimento muito mais fiel àquilo que o autor intencionava transmitir para o seu povo. Eu mencionei aqui, quando nós estudamos a análise lexossintática, o texto em que Jesus interroga Pedro, perguntando se Pedro amava. E nós observamos ali que, apesar de na nossa tradução bíblica aparecer sempre a palavra amor, tu me amas, Pedro, Pedro, sim, Senhor, eu amo, tu me amas, ama-me mais do que esses outros, Pedro, sim, eu amo. E quando a gente vai analisar, realmente fazer essa análise lexossintática daquelas palavras, a gente percebe que cada resposta de Pedro, ele usou uma variação diferente da palavra amor. Então, isso traz para nós um entendimento mais profundo do que realmente o autor ele intencionava quando ele escreveu aquele texto, né? Para a sua época, para o seu povo, qual o significado das palavras ali utilizadas, quais as variações que podem ser empregadas ali, e também como nós podemos novamente trazer isso para a nossa época, para a nossa realidade, certo? Um detalhe interessante, isso a gente lembra da profecia de Daniel, né? Quando o anjo vem trazer, né? Daniel ele ora ali para que Gabriel revele para ele quais o significado dos seus sonhos, e o anjo vem e diz: olha, Daniel, não te preocupas com isso, né? Porque esse sonho não é para o teu povo, não é para a tua época, mas é para o tempo do fim. E mesmo Daniel, ele não compreende de momento aquela revelação que ele tem ali, a gente vem entender isso
depois, agora que nós temos a Bíblia completa explicando, e como diz diversos autores e diversos pesquisadores, a Bíblia explica a própria Bíblia, né? Então, por outras passagens das Escrituras, nós começamos e conseguimos compreender qual é, de fato, o sentido daquelas profecias ali de Daniel, né? Então, o objetivo é realmente trazer a fundo esse entendimento. Uma outra coisa é porque é importante fazer essas pesquisas também na língua original, e eu me lembro muito bem, apesar de hoje nós usarmos no nosso ministério o que eu considero ser uma das melhores traduções da Bíblia de todos os tempos, que é a versão de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, eu considero ser a versão mais fiel aos textos originais. Né? Tem outras Bíblias que têm essa fidelidade aos textos, também tem, mas para a nossa linha de protestantismo, a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, ainda considero ser uma das mais fiéis, mas mesmo na João Ferreira de Almeida, né, e sendo reconhecida, ela recebe essa credibilidade internacionalmente aí, e nacionalmente, por ser uma das Bíblias consideradas mais fiéis em suas traduções, a gente percebe na João Ferreira de Almeida ainda algumas variações em suas traduções, que quando você vai examinar aqueles textos na sua língua original, ou aquela palavra na sua língua original, você ainda percebe que caberia ali uma variação diferente daquela que João Ferreira de Almeida ele colocou na sua tradução. E uma coisa, eu me lembro muito bem que quando eu estudei a hermenêutica, o meu professor falava, né, Júlio Zabatiero falava, e outros professores falavam também, que toda a tradução bíblica ela é uma interpretação de quem a traduz, né? Então, a pessoa que pegou aquele texto original para traduzir, ele fez ali uma hermenêutica daquele texto, né? Ele interpretou aquele texto para que aquele texto chegasse o mais fiel possível dentro da capacidade humana dele de fazer essa tradução. Mas precisamos lembrar que essa tradução ela foi realizada também por homens comuns. Não homens inspirados como os homens que escreveram as escrituras, homens usados pelo Espírito Santo de Deus para fazer isso, mas homens comuns. Então, não estou dizendo que há erros na Bíblia. O que eu estou dizendo é que o grego, né, as línguas originais da Bíblia, o grego, o hebraico e o aramaico é uma língua muito rica, e uma palavra tem várias variações diferentes, e qualquer uma dessa variação ela pode estar correta, encaixada dentro do texto bíblico, se você não entender realmente o contexto que o autor ele tenciona dizer. Então, como que você vai saber de fato qual era a variação mais fiel a ser aplicada naquele texto ali? É você, de fato, conhecendo o contexto e os significados originais ali daquela palavra ou daquelas palavras. Isso vai trazer para você uma compreensão, um entendimento muito mais profundo da palavra do nosso Deus. Lembrando que eu não vou entrar aqui nesses detalhes, mas muitos desses passos aqui, eles têm subpassos dentro dele de como você fazer essa análise, né? Qual o caminho que você vai percorrer para fazer a análise histórica, histórico-cultural, qual o caminho que você vai percorrer para fazer a análise lexossintática, e eu expliquei isso detalhadamente nas aulas anteriores que nós fizemos, e é muito provável que para responder essa atividade você vai precisar rever essas aulas, porque você vai conseguir realmente seguir o passo a passo, né? A menos que você tenha aí em suas anotações todas essas informações aí já escritas, ok? O próximo passo que nós estudamos na nossa aula foi a análise teológica. E o que seria essa análise teológica, né? O que a análise teológica ela busca trazer para o nosso entendimento do estudo bíblico e para a nossa interpretação de hermenêutica. A análise teológica ela vai estudar o nível de compreensão teológica na época da passagem
em que nós estamos estudando, com o objetivo de averiguar o significado do texto, né, me perdoem aqui. Como eu estava falando, a análise teológica, ela estuda o nível de compreensão teológica na época em que aquela passagem que está sendo estudada, ela teve, né, e isso com o objetivo de averiguar realmente o significado do texto para os seus primeiros destinatários, né, que significado, que impacto teve esse texto para os seus primeiros receptadores. E qual foi o entendimento deles naquela época? Ainda dentro dessa compreensão ou dessa análise teológica, vai entrar também as comparações, né, os comparativos com outros teólogos e entendedores de outras épocas, né, o que as outras linhas de teologias falam a respeito desse texto. E é importante, né, a gente buscar isso. Eu mencionei aqui nas nossas aulas algumas das mais conhecidas, mas nós sabemos que hoje existe uma infinidade de linhas teológicas, né, de compreensões teológicas, e cada uma delas com as suas particularidades. Então, além de defendermos e embasarmos a nossa linha de entendimento e acreditar que nós temos, sim, a interpretação verdadeira da palavra de Deus, né, não como única igreja a ter isso, mas entendemos que a igreja dos irmãos tem o entendimento correto e verdadeiro acerca da palavra de Deus. É importante nessa análise a gente entender também o que outras igrejas, o que outros grupos, outras teologias falam a respeito disso, para a gente fazer essas comparações e até comparar também os textos bíblicos que usamos como argumentos para defender o que nós acreditamos e o que as outras igrejas, as outras linhas de pensamento, elas usam. É uma coisa que eu me deparo muito com perguntas, as pessoas perguntando acerca do nosso entendimento. E é sempre as mesmas perguntas, né? Vocês creem no Espírito Santo? Vocês falam em língua, né? Por que vocês batizam para frente o mergulho e não para trás? Por que vocês mergulham 3 vezes? Por que vocês praticam lava-pés? Né? E eu sempre orientando que nós temos explicações e argumentos bíblicos para todas essas formas que nós fazemos. Mas muitos grupos teológicos, eles fazem simplesmente porque eles aprenderam assim, né? Desde a época, desde quando eu me converti, meu pastor já ensinava assim a história da minha igreja, do meu ministério, já sempre usou dessa maneira. Então, cabe para a gente buscar esse entendimento de outros grupos, e isso ajuda também a fortalecer a nossa linha de entendimento, a nossa visão, porque aí nós comparamos os textos e aí isso fortalece ainda mais aquilo que nós acreditamos, porque nós, como eu disse, desde o princípio da fundação, a Igreja dos Irmãos tem como lema a Bíblia, toda a Bíblia, nada além da Bíblia, né? Então, antes de estudarmos qualquer teólogo, antes de buscarmos o entendimento de qualquer teólogo, nós buscamos primeiramente na Bíblia. E aí sim a gente vai ver se o teólogo está de acordo com a Bíblia, e não se a Bíblia está de acordo com o teólogo. Eu sempre digo isso. Já tive debates, né, com membros da própria Igreja dos Irmãos acerca de entendimento de teólogos, né, contrário àquilo que nós entendemos como igreja. E a questão não é o que nós entendemos como igreja, é o que a Bíblia diz ser, né? E aí a pessoa vai lá e vai dizer, olha, mas esse teólogo Agostinho, por exemplo, que é um teólogo extremamente conceituado, né, tanto no protestantismo como no catolicismo, ele explicou de outra forma isso aí. E aí eu vou dizer, olha, Agostinho, por mais estimado que ele seja, né, e por mais usado por Deus que ele tenha sido, os argumentos e a defesa dele tem que ser coerente com aquilo que a Bíblia está dizendo. No momento que o teólogo ele fala contrário àquilo que a Bíblia está dizendo, ele perde a sua credibilidade. Então, eu sempre digo isso, o teólogo tem que estar em coerência com aquilo que a Bíblia diz, e não a Bíblia em coerência com o teólogo, né? O teólogo que tem que estudar a Bíblia para defendê-la e não a Bíblia defender o teólogo. Então, são esses detalhes que nós analisamos nessa nossa análise teológica, certo?
Mais um passo que nós estudamos, e esse aqui a professora de português vai gostar, né? Porque é muito dentro da nossa língua de português aí, que é a análise literária. É uma análise que ela busca identificar a forma ou método literário que foi usado na passagem que nós estamos estudando. E aqui nós também buscamos as variações literárias ali. É uma análise histórica, é uma narrativa, é uma carta, é uma exposição, é uma poesia, é uma profecia, né? Que tipo de figura literária foi usada ali para a escrita daquele texto que nós estamos examinando. Isso também vai facilitar a nossa compreensão. Lembra que nós estudamos um pouquinho cada um delas, dentre elas as parábolas de Jesus. Né? O Novo Testamento, 90% dele aí são cartas, mas também tem relatos históricos, né? Tem evangelhos, tem parábolas. Então a gente precisa identificar a que grupo literário pertence o texto que nós estamos examinando, para que a gente possa realmente buscar o nosso entendimento dentro dessa linha literária que ali está sendo transmitida pelo autor. E nesse sentido aqui é importante fazer comparações também com o que outros intérpretes e estudiosos da palavra pensam e falam a respeito do texto e a respeito do assunto. Né? Assim como na análise teológica, buscar comparações de outros teólogos é importante nesse passo também. Isso vai nos ajudar também a ter clareza, há consenso entre os teólogos nessa palavra, nesse assunto. Eles pensam de forma igualitária, né? Eu falo muito isso porque eu tenho um entendimento teológico acerca da ressurreição de Jesus, que ela é um pouco contrária à maioria dos teólogos e até teólogos renomados, né, que existem por aí. Uma das coisas que nós defendemos, e eu aprendi com o meu pastor isso, depois pesquisando a Bíblia mais a fundo a gente começa a entender isso, é a questão do dia da ressurreição de Jesus, né? A maioria, eu conheci muitos pregadores renomados que defendem ainda que Jesus tenha sido crucificado em uma sexta-feira, mas os argumentos bíblicos, né, apontam para um dia diferente. E isso é uma interpretação, uma análise teológica e literária daquele assunto ali, o que os outros autores pensam a respeito. Né? E pegam como base ali a passagem de João, quando fala que no final do sábado, né, mas a Bíblia usa ali a palavra despontar do sábado. E a tradução dos dicionários bíblicos para aquela palavra despontar, para eles colocaram nascer. Na maioria das traduções que você vai buscar dos dicionários bíblicos, né? Você pega aquela palavra despontar ali, para eles a palavra ali é nascer do sol, né? Despontar do sol. Só que não faz sentido, né? Porque a palavra despontar, ela tem o sentido de desfazer. Quando você está fazendo a ponta de um lápis, você não está despontando o lápis, você está apontando o lápis. Então, para mim, há um equívoco na tradução dessa palavra, porque para mim aquela palavra ali está se referindo ao pôr do sol e não ao nascer do sol. Já vista que o sol, o dia terminava em Israel com o pôr do sol e começava com o início da noite. Né? Então, se era o início do domingo, como diz o texto ali, então não seria o apontar do sol. Mas bem, isso eu estou só explicando como nós podemos fazer essa análise literária e essa comparação com outros entendimentos de outros autores e de outros estudiosos da palavra acerca disso, ok? E por último, né, o último passo que nós buscamos, que nós estudamos ali, foi a aplicação da mensagem. E esse passo, eu considero, eu poderia dizer até o mais importante de todos os outros passos. Porque aqui você vai realmente ter o veredito final se todas as suas pesquisas e o seu estudo
realmente foram coerentes com aquilo que a palavra de Deus está querendo dizer. Aqui você vai ter ali a sua conclusão de todo o trabalho que você teve, das pesquisas que você realizou, e como você vai transmitir esse conjunto de estudos, de pesquisas que você fez dentro desse texto. É a montagem do quebra-cabeça, né? A montagem de todas as partes que você examinou ali, e no final de tudo, a aplicação desse texto para o público que está ali ouvindo. Hoje a gente percebe tipos de mensagens completamente diferentes, onde as pessoas não dão importância para o contexto histórico, para o contexto cultural, para o contexto gramático, para a análise literária do texto. Hoje, simplesmente, muitas pessoas e pregadores pegam um texto bíblico, vão no púlpito, leem aquele texto e contam histórias da sua vida, de pessoas conhecidas, às vezes histórias fictícias, né, parábolas fictícias, para enfeitar suas mensagens, as suas pregações, e fogem completamente daquilo que o texto quis dizer na sua historicidade, na sua veracidade, para o seu povo, para a sua época. Então, toda mensagem, todo texto bíblico que a gente vai pregar, a gente precisa ter essa compreensão. Olha, na época que esse autor escreveu esse texto, a nação estava passando por isso, o autor estava passando por isso, era uma época de dificuldade, uma época de fome, uma época de guerra, uma época de sítio, uma época de exílio. Então, isso é importante a gente ter nessas análises, porque muitas interpretações erradas, muitas interpretações equivocadas, elas surgem das escrituras justamente pelo fato das pessoas não se preocuparem com essas análises. E eles acabam criando as suas próprias interpretações, na maioria das vezes, completamente contrário àquilo que realmente o texto queria dizer, aquilo que o autor queria dizer, aquilo que a palavra de Deus está transmitindo para nós e para o seu povo. Então, aqui você junta todo aquele material que você estudou, e aí sim você vai fazer a sua aplicação da mensagem. Lembra que na semana passada, quando nós estávamos examinando a morte dos filhos de Arão, né, nós fizemos esse entendimento, essa aplicação, né? O que nós podemos extrair para a nossa vida, para a nossa realidade, para o nosso povo, aquilo que a narrativa daquele texto estava dizendo, né? Como cuidadosamente Deus explica a forma como ele quer ser adorado, e como nós, né, como seus servos e adoradores, devemos atentar a esses cuidados para adorá-lo da forma que ele quer e não da forma como nós queremos. Então, isso é a aplicação do texto dentro do seu contexto e não fora dele. Não é simplesmente pegar aquilo que o texto está dizendo ali e transmitir aquilo que eu quero dizer ao povo. Certo? Bom, o nosso resumo, de uma forma geral, era esse. Essa era a parte principal do nosso resumo. E eu quero... deixa eu ver aqui se eu encontro. Abrir aqui para vocês a nossa atividade final, que é a nossa prova. O Ricardo, eu mandei para ele em PDF, e o Ricardo, na verdade, mandei em Word, né, arquivo de Word, e o Ricardo facilitou para vocês. Então, o que vocês vão fazer, né? Quando vocês abrirem quando vocês abrirem o documento de vocês, ele vai estar mais ou menos dessa forma aqui. E por que eu disse que eu facilitei? Porque no primeiro momento, eu tinha falado para vocês que eu iria dar o texto bíblico, e vocês iriam ter que fazer a hermenêutica no texto que eu iria apresentar para vocês. Mas eu quis facilitar, por quê? Porque para algumas pessoas tem textos que são mais fáceis do que outros. Então, talvez o texto que eu apresentasse para alguns ou para uns fosse fácil de realizar a hermenêutica, para outro ser extremamente difícil. Então, eu deixei isso muito a critério de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um texto bíblico, né? Um contexto bíblico. Não venha com texto de um versículo, de 2 versículos, porque fica difícil fazer uma hermenêutica. Não que não seja possível, mas é bem mais difícil. Então, pega um contexto ali, uma narrativa, escolhe o texto bíblico,
pode ser do Antigo, do Novo Testamento. Vai colocar o seu nome. Você vai colocar o texto bíblico aqui, né? Não coloca só a referência. Copia o texto bíblico, cola, ou escreve ele, digita aqui o texto bíblico que você vai estudar. Próximo passo, você vai seguir os 5 passos, na verdade, os 6 passos, mas vai se resumir em 5, porque eu sempre coloco a análise histórica, cultural e contextual em uma só. Quando você faz a análise histórica cultural, você já, dentro desse conceito, você já também analisa o contexto ali, certo? Então, você vai seguir esses passos. Escolher o texto bíblico, vai digitar dentro desse campo aqui a referência, né, livro, capítulo e versículos, e digita ou copia e cola esses versículos, essa referência aqui, ok? Na análise histórica cultural, você vai fazer aquilo que nós aprendemos na aula. Se tiver dúvida, volta lá para a nossa, se não estou enganado, foi a nossa segunda aula, que nós falamos da análise histórica, cultural e contextual. E aí você vai, dentro daquele texto bíblico, fazer essa análise histórica, cultural e vai colocar nesse campo aqui, essa análise histórica. Olha, na época que o autor escreveu esse texto, a nação estava fugindo do exílio, a nação estava voltando do exílio, estava sendo exilada, estava sitiada por exércitos inimigos. O que estava se passando, o que estava acontecendo naquela época? E aí você vai digitar tudo isso aqui, fazer toda essa análise histórica, toda essa análise histórica também no sentido contextual, certo? Concluiu a análise histórica, você vai passar para o próximo passo. Tá aqui o espaço muito bem detalhado para você fazer isso. É quando você vai fazer a análise lexossintática. Então, novamente, dentro desse conceito dessa análise lexossintática, você vai digitar aqui o seu entendimento lexossintático aqui desse texto que você está examinando, certo? Coloca muito, muito bem aí. Na análise teológica, creio eu que, juntamente com a análise histórica cultural, é uma das análises que você vai trabalhar um pouquinho mais, porque você vai fazer uma análise teológica daquele ponto, e eu quero que vocês apresentem aqui nessa análise teológica, pelo menos, 3 diferentes visões teológicas acerca daquele texto ou daquele assunto, certo? Você vai, primeiro, colocar ali o que a teologia pentecostal, ou neopentecostal, ou luterana, ou calvinista, eles veem, escolhe 3 dessas linhas teológicas, você vai colocar aqui o que eles pensam ou falam acerca daquele texto, e aí, por último, você ainda vai fazer isso. Então, o que você vai fazer? Vamos supor que eu vou colocar aqui a teologia pentecostal. Colocou aqui, teologia pentecostal, é isso que vocês vão fazer. 2 pontos, e vai colocar aqui o que a teologia pentecostal ela fala ou pensa, ou como eles enxergam esse texto ou esse assunto, ok? Copiou aqui, dá 2 espaços, segunda linha teológica. Vamos supor aqui que você queira botar a visão luterana, teologia luterana, os pontos, a mesma coisa. E uma terceira linha de teologia. Então, vou facilitar aqui. Primeira linha, teologia, mais ou menos isso que você vai fazer. Coloca o nome, como eu falei lá, se é pentecostal, se é neopentecostal, se é luterano, se é calvinista. Escreve o que eles pensam a respeito. Na segunda linha, você vai novamente escolher mais uma linha de teologia, mais uma visão teológica. Vai também escrever aqui o que eles falam acerca desse texto. Igualmente na terceira linha de teologia, certo? Terceira linha de teologia. O que eles falam? Então, como eu disse, há uma variação infinita. Calvinista, luterano, batista, anabatista, pentecostal, neopentecostal, tradicional. Então, existe várias. Então, você vai analisar cada uma delas e no final aqui você vai fazer sua análise, né? Então, você vai colocar aqui minha análise teológica, minha análise teológica.
desse jeito que eu quero, ok? Análise teológica, pronto. Aqui você vai colocar, aqui você vai colocar a sua análise acerca desse texto. Essa aqui é uma das partes que você vai ter mais um pouquinho de trabalho. Pronto, finalizou essa parte aqui, vamos para a parte literária. Lembra que eu expliquei o que é a análise literária, né? Qual tipo de literatura foi usado naquele texto ali, não a literatura escrita, mas que tipo de figura literária foi usada ali? Parábola, história, poesia, narrativa, cartas, e aí você vai colocar aqui qual é esse tipo. Pronto. Fechou essa parte aqui, você vem então aqui para a sua conclusão, que seria a aplicação da mensagem para o público que vai lhe ouvir. Então, o que nós podemos extrair desse texto, com base nos estudos que nós examinamos, né, nós podemos extrair desse texto e aí você vai colocar a sua visão. Né, como no caso dos filhos de Eli, a história lá nós vimos que era a forma de adoração de Deus, né, que Deus queria, a santidade. Então, isso você vai trazer para a aplicação da sua mensagem aqui, ok? Vocês podem enviar uma mensagem para o professor, isso vocês já sabem, já têm ciência disso. Então, no mais, não tem tanto segredo, né, para se fazer. Fácil, como eu disse, cada uma dessas partes e dessas análises está em aulas separadas. Então, da segunda aula até a aula da semana passada, eu falo individualmente de cada uma dessas análises muito detalhadamente. Então, fica fácil para você, é só abrir a aula, voltar a fazer e fazer o que está pedindo aqui, certo? Lembrem-se, tenham em mão um dicionário, pesquisem as palavras em suas línguas originais, vão naquilo que realmente o texto está querendo dizer, que vocês vão conseguir, certo? Se tiverem dúvidas, esse é o momento de perguntar. Vamos lá? Parece que todo mundo compreendeu perfeitamente. Eu gosto quando é assim. Então, só para enfatizar que todas essas análises aí é do texto que nós, da nossa livre escolha, né? Isso, Pode ser isso. do Antigo, pode ser do Novo Testamento também, né? Que aí você Isso. resume mais dos contextos recebidos do Antigo Testamento. Mas pode ser da forma geral. O ventilador aí. O ventilador atrapalhou um pouco. Mas eu entendi a pergunta da senhora, né? Pode ser de qualquer parte da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você pode escolher qualquer contexto, qualquer partezinha aí e fazer essas análises aí, essa hermenêutica completa aí do texto, certo?